E eu recebo, já para começarmos o programa, uma pessoa muito querida para a gente falar sobre apego. Você deve conhecer pessoas apegadas. Muitas vezes a gente também se apega a objetos, né? Roupa que a gente não usa mais, sentimentos como mágoas de relacionamentos passados. E, gente, esse apego pode nos levar a depender de coisas ou pessoas para nossa felicidade. Isso gera estresse, como eu falei ainda há pouco, gera ansiedade. E o novo ano está chegando, né? E a gente precisa lembrar que é um ótimo momento para a gente refletir sobre o que podemos deixar para trás. O desapego pode aliviar essa pressão, pode trazer mais leveza para as nossas vidas. E aí a gente vai aprender a explorar como o desapego pode nos ajudar a viver melhor com a psicóloga Cíntia Roberta Conte. Seja bem-vinda. Nada. Hoje tá tudo Tudo preto bem? no branco. Vamos lá, Exatamente. sentar aqui. Vamos conversar. Cíntia, obrigada por estar aqui mais uma vez. Eu amo quando você vem. Acho que você é bem assertiva e nos ajuda muito, viu? Muito obrigada. Inclusive, muito obrigada pela sua parceria, pela sua amizade. Eu sou, assim, coração quentinho por ter você conosco aqui no Vida Melhor. Volte muito agora em Muito 2025, obrigada. que já tá aí. Eu que tá bom? agradeço. Vamos lá. Apego. Apego. Vamos pensar o que é o apego, né? O apego é tudo aquilo que eu quero para mim. E a partir desse momento que eu quero para mim, a gente pode ficar adoecido, porque todo apego, ele é um vínculo obsessivo. Isso é muito interessante a gente pensar. Todo apego é um vínculo obsessivo. Ou seja, quando eu gosto de alguma coisa, eu só gosto, eu tenho, eu seguro para mim, mas deixo ir. O apego, a partir do momento que eu falo, eu estou apegado a isso, já é um vínculo que não é saudável, já deixou o saudável de lado. E aí tem alguns níveis. Tem nível 1, nível 2, nível 3. Sendo o nível 1 mais leve, mais fácil de se desapegar, e o 3 é aquele que já realmente precisa de uma intervenção médica, de uma intervenção terapêutica, para a gente poder lidar. Então, o apego é esse vínculo. E por que a gente se vincula de uma forma obsessiva a alguma coisa? Porque geralmente tem 3 faltas. Falta de autoestima, falta de confiança e falta de fé. Então, pode perguntar para qualquer pessoa apegada, quando ela tem um apego. E aí, apegos pode ser por pessoas, pode ser por sentimentos, pode ser por coisas, pode ser por dinheiro. Deixa eu só lembrar, falta de autoestima, falta de Confiança. e falta de fé. Exato. E você disse que apego pode vir em níveis diferentes. Ele vai progressivamente aumentando ou não? Ele pode, dependendo de cada pessoa. Tem pessoas que já, por exemplo, entram num relacionamento, são super tranquilas, mas dentro de um relacionamento, a questão emocional de relação faz com que ela já entre no nível 3, por exemplo. Aí se torna obsessiva por aquela pessoa, pelas coisas que ela faz, se liga, não atende, fica doida. Então tem uma série de tipos. E tem aqueles que é mais leve, que eu vou até falar, você estava falando de Jesus, né? Jesus tem uma palavra que ele falava para os discípulos, Shalom. Shalom tem a ver com a paz que eu te dou. Mas estudando um pouquinho mais a fundo, essa paz vem de, eu não gostaria que na sua vida tivesse nada quebrado, nada faltando, nada faltando e... O último eu esqueci, vou lembrar já te falo. Mas só pra gente pensar, se você tá apegado, você é do nível 1, você já vai conseguir fazer esse exercício. Você adora porque eu venho dos exercícios da vida, Acho que né? a gente aprende muito exercitando, né? Então o exercício é assim, agora você vai fazer um pente fino na sua casa do seguinte, passou em casa, olhou, viu que tá quebrado, já separa pra dar. Tudo que está quebrado na nossa vida faz mal, Claudinha. Tudo, tudo. Então olhou, tem um copo que está trincado, joga fora, já põe na bolsinha para jogar fora. E dizem até alguns estudiosos que trabalham com energia quântica, né, que não deve nem doar esses objetos que estão quebrados, porque são coisas que realmente travam a energia para que a gente possa realmente fluir. Então, se você é do nível do apego leve, você vai conseguir fazer esse exercício. Se você já está no 2, vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Uma roupa rasgada, uma roupa faltando botão. Se não dá para consertar, porque às vezes os botões são especiais, né, de cada roupa, doe. A produção está nos lembrando aqui que, ó, a outra parte é nada fora do lugar. Então, nada quebrado,
Nada faltando. Nada faltando, E nada, nada fora do lugar. Obrigada, é isso mesmo, nada fora do lugar. Então, se a gente tiver com essas ordens, né? E aí eu vou falar também de organização, porque o apego está diretamente ligado à organização e a importância da gente se organizar para 2025, para a gente ter um ano maravilhoso. Então, se a gente não tiver nada faltando, nada fora do lugar e nada quebrado, com certeza o nosso ano pode fluir de uma forma maravilhosa. Aí, eu tenho que lembrar das pessoas, e principalmente das pessoas mais idosas, que acabam desenvolvendo um apego excessivo e alguns adquirindo uma síndrome que chama síndrome de Diógenes, né? E tornam-se acumuladoras. Me fala um pouquinho dessa patologia. Está ligado exatamente ao medo da perda. Por isso que qualquer tipo de apego, né, tem a ver com esses 3 pontos: falta de autoestima, falta de confiança e falta de fé. Porque quando a pessoa ela busca acumular, ela tem a necessidade de preencher algo que ela mesma não está conseguindo preencher dela mesma. Então, a falta de autoestima, o que é? Nada mais é do que eu preciso de você para me trazer alegria, eu preciso desse objeto para me trazer uma lembrança. E o idoso tem muito medo de perder a memória. Então, ele tem a sensação de que se eu tiver esse copo, eu vou lembrar quando meu neto me deu, quando a minha esposa que já faleceu estava presente. E aí começa e começa com poucas coisas. Eu começo juntando uma coisa, outra, aí eu começo a perceber que eu não consigo dar conta. E tem pessoas, Cláudia, que eu já atendi, que tinha metade do apartamento com caixas, que muitas coisas ela nem sabia o que tinha dentro daquelas caixas. A gente teve que fazer um exercício de ela abrir caixa por caixa para a gente começar esse trabalho. Porque é óbvio que quando eu acumulo, quando eu preciso de algo de fora para me fazer feliz dentro, está dizendo de um lugar onde eu não estou bem. Né? Tanto é que quando as pessoas chegam no consultório, eu sempre faço uma analogia com um guarda-roupa. Eu falo, você chegou com a alma, parece que está um guarda-roupa todo desorganizado. Por isso que o apego e a desorganização estão muito relacionados. Né? Então, porque a gente entra num consultório, às vezes, assim, não sei onde está nada, não sei quem eu sou, não sei minha personalidade, não sei o que é meu e o que é do outro, aonde eu me misturo, aonde eu tenho essa sensação de vazio e onde o apego acaba fazendo sentido. Então lembra sempre, o apego é como se eu quisesse algo que está fora, colocar dentro para eu ser feliz. Saber é importante. Agora, como é que a gente vai trabalhar? É que são elas, né? Talvez você esteja pensando, eu tô apegada. Isso que eu tô ouvindo já tá me dando um empurrãozinho para começar a organizar e desapegar. Mas você quer mais? Então, a gente daqui a pouquinho vai ter exercícios que a Cíntia Roberta Conte, com certeza, já preparou alguma coisa aí para te ajudar de forma mais pontual ainda, tá certo? E a gente precisa lidar com essa questão o quanto antes. O quanto antes. Percebeu que já está difícil soltar, porque senão a gente vira mesmo um adicto, né? O perigo do apego é a gente ficar mesmo numa obsessão tão grande que é como se fosse uma droga. Então a gente está falando de um assunto muito sério. Né? A gente às vezes brinca, tá pegado, não sei o quê, solta. Não, mas é verdade, pode levar até uma doença emocional ainda muito mais grave. Então a gente precisa ficar atento para... Então, assim, o primeiro passo de que eu não estou conseguindo soltar alguma coisa, não estou conseguindo desapegar, está muito difícil, começa a perceber que isso é uma rotina, né? É uma constante na sua vida, busque uma ajuda. Né? Muitas coisas através do conhecimento, da informação que você traz do seu programa, da pessoa só, nossa, sabe, não, nunca tinha pensado nisso, vou ficar atenta, já ajuda. Mas é o que eu falei, se estiver num nível 2 ou um nível 3, aí às vezes já está muito mais profundo, um profissional pode ajudar. Maravilha, você falou de 3 problemas que podem gerar esse apego. Falta de fé, todo dia eu falo aqui, né, que a gente precisa alimentar a fé, que realmente ela é muito pequenininha, Jesus compara um grão de mostarda, então a gente perde a fé se a gente não prestar atenção e não cultivar e não alimentar. Falta de confiança em si próprio.
em si próprio, confiança no outro. Aí abrange o tema um pouquinho mais, porque é aquela pessoa que é insegura, né? Então eu não confio em mim, mas também não confio em me entregar, não confio nas relações, não confio no mundo, enfim. E aí fica uma coisa grande e se eu tiver alguma coisa do meu lado, é quase um amuleto. Então eu vou voltar para a gente falar de como é que a gente consegue resgatar um pouco essa confiança. E você falou que também falta de autoestima. Exato. Como é que a gente faz para ficar com uma autoestima mais elevada? Tá bom? Tá joia. Volto já já. E se você tem alguma pergunta, pode mandar lá no Vida Melhor Oficial, que daqui a pouquinho Cíntia Roberta Conte vai nos ajudar de forma bem pontual também. Cíntia, deixamos aqui então um deverzinho de casa, né? Como é que a gente aumenta a nossa autoestima? Autoestima é sempre a forma que você olha para você mesmo. Então, eu preciso melhorar, né? Então, eu gosto muito primeiro da Bíblia. Quando a gente vai para a Bíblia, está escrito lá tantas coisas que a gente é para Deus, né? Nós somos a menina dos olhos de Deus, Deus nos ama, nosso nome está escrito na palma da mão de Deus. Então, esse que é a fé que falta muitas vezes. Então, a gente poder acreditar que a gente é especial para Deus também, né? Então, isso é uma coisa. O outro ponto é a gente poder fazer uma lista de qualidades. E parece que é bobagem, mas tenta fazer aí na sua casa, porque às vezes a gente tem a sensação de que, uma listinha, eu vou escrever, vai fazer porque é o que vai te ajudar. Porque quando a gente escreve e vê, e aí você se implica no processo. Então, tem muita gente, quando a gente dá os treinamentos, Cláudia, que quando a gente divide, né? Põe as qualidades, põe os defeitos vêm fácil, vem uns 10. Aí as qualidades a gente tem mais dificuldade. Então faz uma lista com os seus defeitos, com as suas qualidades, porque eu sempre falo, também é importante a gente olhar os nossos defeitos para ver o que a gente quer melhorar, né? E aí quando a gente junta defeito e qualidade, a gente está mais forte, não adianta a gente fingir que a gente não tem defeito. Então tudo isso é um processo para você poder acreditar mais em você, saber quem você e acreditar naquelas qualidades que são únicas suas. Isso é fundamental para a gente depois, porque com a autoestima bem, feliz, a gente se sente mais segura. Se sente segura para dizer não, se sente segura para as relações, se sente segura para pôr um basta nos nossos apegos, né? Então, por isso que tudo parte do autoconhecimento. Tudo parte de como você se vê, como você está feliz, que você falou ali, né? A atividade física, uma pessoa para ter autoestima, ela tem que fazer atividade física. A gente bate nessa tecla e às vezes as pessoas buscam um treinamento ou alguma coisa caríssima para fazer. Não precisa, vai no simples que vai dar bom. Eu costumo dizer que pequenas atitudes, né? Coisas boas que a gente faz pra gente mesmo todo dia, eu acho que vai melhorando. Então, acordei, tô baixo astral, tô chateada, arruma um armário, né? Escolhe uma música gostosa para você ouvir. Toma um banho gostoso, passa um creme, se não gostar um perfume. Faça algo para você, né? Faça um carinho em si próprio. Aí alimentação, não é comer por comer, blá, 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 não. Prestando atenção, acho que isso tudo vai construindo na gente um senso gostoso de carinho, de autocarinho, né? Tem um filósofo que ele fala que a felicidade existe só no presente. E a nossa mente geralmente está ou no passado ou no futuro. Ou a gente está angustiado pensando no passado, ou a gente está ansioso pensando no futuro. E a gente não vive esse momento. Então, quando a gente para, a respiração é algo para te conectar com você mesma, né? Então, quando você para, você respira, quando você está comendo um prato, degustar aquela comida, não importa se foi você que fez, se é comida de ontem, se é uma comida, não importa, o importante é que a gente sente, que a gente agradeça e que a gente possa vivenciar e degustar. A gente tem perdido, né? A gente engole. Né? Quando eu falo de crenças limitantes, eu falo, a gente engole as crenças limitantes, a gente engole a comida, a gente engole sem pensar e sem saborear a vida. Então, isso é muito importante. Você falou ainda há pouco do apego, né? E o apego, eu acho que tem muito a ver também com o passado. Apesar de que tem gente que fala assim, que as pessoas mais idosas se apegam porque elas não querem sair daqui, da terra. Elas querem continuar, uma forma de segurar a vida, né? Mas muito ligada ao passado, né? O que ela viveu, como você falou ainda há pouco, né? Com quem ela se relacionou. Então, ela vai segurando as coisas que fizeram parte da história dela, né?
Tem um conto, que eu não sei se é verdade ou não, que falam que os macacos da Indonésia, eles são pegos pelos caçadores, porque os caçadores fazem um buraco, colocam uma laranja quase do tamanho do buraco, e quando os macacos vão pegar a laranja, eles seguram e a mão fica maior, e eles tentam tirar e eles ficam atrapados, ficam presos ali, e obviamente o instinto de comer é maior do que pensar que eu preciso soltar, e eles são pegos, enfim. E aí, pensando e fazendo uma analogia com o apego, é a mesma questão, qual é a sua laranja, sabe? Faz um exercício aí na sua casa e escreve para você mesmo com o que eu estou apegado, porque eu posso estar apegado a alguma pessoa, eu posso estar apegado a algum rancor. Tem pessoas que são apegadas a histórias tristes. Passa 2 anos, 5 anos, 10 anos e a pessoa está lembrando daquela história. Desapega. Tem muitas mamães assistindo agora que perderam seus filhos. Eu não posso nem imaginar o tamanho da sua dor. É uma dor legítima, é uma saudade que eu entendo que só cresce. Mas a gente precisa viver, né? Cada um vai dar conta da sua própria vida. Não dá para ficar apegado nessa dor, né? Eu posso transformar, né? Porque o apego é aquilo que me faz perder a vida. Literalmente, perder a esperança, perder a liberdade, perder a vontade de viver. Isso é apego. Agora, quando eu transformo, né, no caso que nem está falando da perda de um filho, que eu não imagino a dor qual que é, mas eu já atendi bastante casos assim, é transformar mesmo. Eu não preciso mais ficar apegado, eu posso viver e honrar a vida desse filho em vida, na minha própria vida. Isso vale para pai, mãe, marido, né? Qualquer Exatamente, perda. qualquer perda. Bom, aí a gente começou falando de autoestima, que aí já passou pela confiança, porque você falou que quando a gente alcança a autoestima, a gente tem mais confiança. E passamos E, pela obviamente, fé. Mas tem um outro exercício que eu sempre falo que andam de mãos juntos com o apego, que é a organização. Quanto mais organizado eu tiver, quanto mais dona da minha vida, quanto mais a rédea da minha vida eu tiver na minha mão, mais segurança eu tenho, mais fácil fica desapegar. Então eu dou um exercício no nosso curso que chama QCOOQQ. O que é isso? QCOQQ. QCOQQ. QC, então a gente fala assim, você vai fazer um exercício e vai colocar aí qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo, o que você quer organizar, seja na sua casa, seja na sua família, seja um projeto, seja na sua loja, o que você quer fazer. Você vai pensar assim, quando? Quando eu quero fazer? Para quando é esse projeto? Depois você vai pensar, como? Como que eu vou fazer? Depois onde? Aí você vai pensar nesses projetos. Eu quero fazer na minha loja, eu quero fazer na minha casa, eu quero arrumar o meu quarto. Depois você vai fazer o quê? O que eu preciso para colocar em prática o meu como? Sempre pensando na prática, Claudinha, sempre pensando como que eu vou fazer. E depois eu vou para o quem? Quem pode me ajudar? Porque isso é uma outra questão de quem não tem muita autoestima. Quem não tem muita autoestima se sente muito só e às vezes esquece de pedir ajuda. E ajuda é muito importante. Então, quem pode me ajudar? E por último, quanto? Quanto eu preciso investir de tempo, quanto eu preciso investir de dinheiro, quanto eu preciso dedicar, abrir mão um pouco dos meus afazeres para fazer aquilo. Se você conseguir responder, fazer um projeto, seu 2025 vai brilhar. Amei. Vou voltar daqui a 3 minutos. Tá joia. Perguntas e respostas, já com Cíntia Roberta Conte. Você que quer saber aí mais sobre esse assunto, você que está com alguma questão, você que não está entendendo a sua saúde mental de forma positiva, você acha assim, não, tem muita coisa que eu preciso... Manda pergunta. Lá no Vida Melhor Oficial, que é o nosso Instagram, você manda pergunta, nossa produção já coloca no visual e a Cíntia Roberta Conte responde já, tá certo? Roberta Conte responde já. Você que mandou sua pergunta, segura aí. Se não mandou, manda porque dá tempo, lá no Vida Melhor Oficial, nosso Instagram. A Maria Cecília Ramos diz, boa tarde, como podemos desapegar das lembranças do passado? Isso tem um exercício sensacional. Você vai pegar as fotos, se você tiver algumas fotos ou se você tiver algumas memórias, você escreve. Sejam tristes, sejam felizes, enfim, ninguém quer desapegar do que é feliz. Então, eu imagino que a memória deve ser uma memória mais triste. Então, ou você pega a foto, ou você lembra, põe a sua lembrança no papel, escreve até acabar. Sabe quando você se sente assim, esgotei?
pus todos os detalhes que eu podia e eu quero desapegar disso, você vai dobrar e você pode queimar. Joia, bom exercício, hein? Como diferenciar sentimentos? O que é apego, amor e paixão? Ui, que boa pergunta. A paixão é aquele fogo que arde, né? Aquela coisa que a gente fica apaixonado e a paixão vem da palavra patologia, né? Ou seja, a gente fica... É uma É doença. uma doença. A gente fica doente por 6, dizem os estudiosos de neurociência, que a gente fica doente por 6 a 8 meses. Por isso que a turma perde a cabeça. Exato, fica cego, faz loucura, vai de madrugada visitar, levar flores, aquelas Olha. coisas. Então, isso dura a paixão. O que é o amor? O amor é quando a gente tranquiliza a paixão. Então, o que acontece no consultório às vezes? Vai um casal querendo divórcio só porque a paixão baixou e agora está entrando no amor. Então, o amor é o quê? É a cumplicidade, é o pragmatismo, é estar junto, é dividir as tarefas do dia a dia, é poder encarar o cotidiano, né? Então, isso é o amor. O apego é aquela coisa assim... Por exemplo, se a gente estiver falando de uma pessoa, aí eu fiquei apaixonada, eu acho que eu estou amando, mas eu não sei viver sem. E o amor a gente pode viver sem, porque eu sempre falo, o amor que é o amor, ele liberta o outro. Se o outro quiser ir, ele tem a liberdade de ir, mas por opção ele fica. Né? E o apego é quando eu não deixo o outro ir de jeito nenhum. E é muito interessante, eu já encontrei amigas apegadas por pessoas ruins. E eu dava uns chacoalhões, tipo, amiga, presta atenção, você realmente quer essa pessoa que te fez mal, que te maltratou, que fez você sofrer tanto e que vai continuar fazendo, né? E a pessoa fica cega. Fica cega. E aí, esse é um caso talvez um pouco mais elevado, aqueles que eu falei, 2, 3, porque muitas vezes tem um link com o passado. Por mais que a gente saiba que a gente está sofrendo, mas é o conhecido. Eu já passei isso lá atrás, já passei na infância, eu já vivenciei alguma situação, já senti aquela sensação que eu estou sentindo hoje na infância e eu só fico linkada porque eu conheço esse local. Então, esses são os apegos que eu falo que precisa de um tratamento maior. Perfeito. Obrigada pela pergunta. Próxima pergunta. Deixa eu virar aqui, produção, por favor, agora. Elisa Pereira, olá, boa tarde, sou apaixonada por leitura e compro muitos livros. Sempre que termino um livro, sinto uma dificuldade enorme em me desfazer dele. E isso acabou resultando em uma grande acumulação de livros e estou ficando sem espaço para guardá-los. Como posso lidar com isso? Livros são encantadores sempre, né? Porque sempre que a gente termina um livro, a gente tem um aprendizado. Então, é colocar mais valor no aprendizado, no encantamento da história, que já está aqui, está guardado, e poder presentear. Que coisa mais linda quando a gente pode presentear aquilo que nos fez bem, né? Então, eu li, sendo que você está sem espaço, porque eu também tenho alguns livros guardados, não vou mentir. Mas quando a gente fez bem pra gente, eu posso doar, e aproveita que é Natal agora, faz essa boa ação. Isso é muito legal, doar. E tem tanta gente que ama e que gostaria e que não tem como comprar, né? Ou trocar, né, Clau? Ou trocar. Hoje também se fala muito dessa troca, né? Perfeito. Obrigada pela sua pergunta, viu, Elisa? Próxima pergunta é da Josefa. Perdi meu filho tem 2 anos, mas não consigo jogar as coisas dele fora. O quarto dele ainda tem tudo dele. Qual o primeiro passo que devo tomar? Ui, que pergunta difícil. Eu penso que até para você poder se libertar, vendo o que tem menos sentido no quarto para você. Ir devagarzinho, de novo, e doando, fazendo uma outra pessoa feliz, né? Como as pessoas que doam órgãos, a gente percebe que a família fica feliz porque outras pessoas estão felizes. Então, começar do pequeno e depois ir para o maior, e o maior, você vai vendo que outras pessoas estão ficando felizes também, vai ficar mais fácil. Ok. Obrigada, Josefa. Talvez mais Força, tranquila. receba um abraço bem forte. Tamo juntas, tá bom? Isa Magalhães, boa tarde. Como deixar de ser acumuladora? Às vezes, então, é o que eu falei, depende do nível que você tiver. Mas se você for uma acumuladora só de coisas, um bom exercício é começar a olhar as suas coisas que você tem e ver se faz sentido.
Porque às vezes a gente acumula coisas que já não faz sentido. Faz aquele exercício que eu falei, tá quebrado, tá faltando alguma coisa, tá tirando o espaço da sua casa, tá deixando a sua casa desorganizada, começa a te desapegar, porque isso com certeza está fazendo mais mal do que bem. Ó, tem uma coisa que eu aprendi, não faz muito tempo, mas que faz muito sentido. Às vezes eu fico com muita roupa e aí eu falo: "Ai, mas essa roupa", algumas roupas, elas trazem à nossa lembrança uma pessoa que a gente já foi e que a gente tem dificuldade de deixar ir, né, porque a gente vai mudando ao longo da nossa vida, da nossa história. Mas a gente precisa lembrar que a pessoa que a gente já foi um dia, ela foi sendo transformada e que a gente é outra, graças a tudo que a gente viveu. Mas assim, não adianta ficar guardando uma coisa que não faz mais sentido, que não faz mais parte de quem a gente é, né. E eu gosto de me desapegar com a ajuda de alguém. Pode ser uma amiga, pode ser alguém que trabalhe com você, pode ser uma organizadora de espaços, alguém, imparcial que vai falar assim, você fala: "Ah, isso aqui, não, doa, não tem mais sentido. Isso", você sabe assim, alguém para te dar um apoio, porque às vezes sozinha você não consegue mesmo. É verdade. Por que que a gente não consegue sozinha e quando tem alguém a gente consegue? Porque a gente está mais apegado à história. O outro que está vendo não sabe do seu apego. Então ele vai olhar e vai falar, ai, não combina mesmo, pode dar. Ah. E a gente tem a nossa história, por isso que é o que você está Ah, falando, então agora eu né? estou entendendo que eu sou mais apegada à minha própria história do que eu mesma imagino. Né? Joia. Silvânia Ferreira. Olá, me chamo Silvânia. Sou muito apegada a coisas da minha mãe, que já é falecida. Meus irmãos falam em vender a casa que era dela. Isso me faz sofrer. Como posso me desapegar? Vendo qual o benefício que você pode ter com isso. Né? A gente está falando de uma casa, a gente está falando disso de novo, da história, né? Mas essa casa ela pode ser dividida, vendida, trazer benefícios para a família. E aí eu posso desapegar sabendo que... Porque assim, a casa pode não estar mais lá, pode virar um prédio, enfim, qualquer coisa. Mas a casa está aqui dentro. A gente não pode esquecer que essas lembranças estão dentro de nós. Então, qualquer hora que a gente puxar na memória, você vai lembrar. E o exercício melhor, assim, lembre de coisas boas, né? Lembre daquilo que trouxe felicidade para você. Não fique apegado às coisas ruins, mas as lembranças boas a gente pode trazer com a gente e é o que vai fazer a gente desapegar do material. Até porque a gente não vai levar o material para lugar nenhum, né, gente? Obrigada, Silvânia. Próxima pergunta da Melissa. Boa tarde. Por onde começar para melhorar? De um autoconhecimento, sempre. Sempre é o melhor começo. Aí quem pode, terapia com essa maravilhosa aqui. É só olhar para dentro, né? É o primeiro lugar para a gente ter paz, para a gente estar tranquila, é saber quem eu sou, é estar segura daquilo que eu sou, quais são meus princípios, valores e qual é a minha personalidade. Você tendo isso muito claro, a sua vida já melhora muito. Maravilha. Obrigada, Melissa. E a Maria Cecília pergunta como podemos desapegar das lembranças do passado? A minha pergunta é por que a gente precisa desapegar das lembranças, né? Eu penso que assim, é o que você falou, as lembranças tornaram você quem você é hoje. Então, assim, agora você ficar lá para mim, eu estou vivendo todo o tempo, eu acordo de manhã pensando no passado, eu durmo pensando no passado, isso é ruim. Mas a gente, às vezes, ir lá e lembrar, muitas vezes se foi uma situação ruim, é pensar o que eu aprendi dessa situação para ser a pessoa que eu sou hoje. Então, tem situações que eu sempre falo, talvez a gente não precise abrir mão da lembrança, porque não tem... Se Deus quisesse que a gente esquecesse algumas coisas, a gente viveria e esqueceria automaticamente. Então, se ela está lá, ela ainda tem um sentido para você. Busque ver que sentido é esse, talvez seja de aprendizado. Eu sempre fico pensando assim, quando a gente vai ficando bem velhinho, é benéfico ou maléfico, por exemplo, olhar todas as fotos de tudo que a gente já viveu, ficar olhando foto dos filhos quando eram pequenininhos, dos amigos que passaram pela nossa vida. Isso faz mais bem ou faz mais mal? Tudo na vida, Cláudia, tem a ver com a quantidade. Então, se eu, uma tarde de domingo, abro para ver com a família, então, ok. Se todos os dias, entende? É que nem a diferença da cura do veneno e da cura de um remédio. Está na dosagem.
A mesma coisa para nossa alma. Uhum. Tudo está na dosagem. Se eu estou muito olhando todos os dias, toda hora, aquilo vai fazer mal, aquilo é um veneno. Agora, se é um domingo que está a família toda, que eu quero dar uma olhadinha, deixar uma foto de um netinho na cabeceira, tá tudo bem. Não, eu sou de uma geração que a gente tinha muito álbum. Você também tem? Eu tenho um monte de álbum de fotografia, não dá nem tempo de abrir aquilo e olhar. Mas eu sempre fico com a ilusão de que um dia eu vou estar bem velhinha, eu vou sentar na sala e vou ficar olhando tudo que a gente já fez, construiu, viveu. Aí fico pensando assim, será que isso vai fazer bem ou vai fazer mal, vai dar mais saudade? Eu acho que Vai dar saudade, vai dar né? saudade. Óbvio. Eu acho que vai dar saudade. Mas por que o idoso geralmente tem essa tendência? Primeiro porque eles odeiam o celular, que é onde a gente tem as fotos hoje. Gente, mas vamos combinar que tem criança que nunca viu uma foto impressa dela, né? Acha que, eu não tenho uma foto. Tem, tá tudo no celular, ninguém imprime, depois vai tudo para a nuvem, depois ninguém acessa o computador para ver. A gente tira 500 milhões de fotos, não sei às vezes para quê. Exato, Não é? exato. Então eles querem pegar aquilo e olhar. E onde fica essa nuvem? Vamos ver essa pergunta aqui. Mônica Eufrase, boa tarde. Preciso desapegar de um amor que já não me faz bem. Já disse tudo. Não te faz bem. E aí, como é que a gente desapega? Aí é um caso mais radical que eu falo, né? É não ficar ouvindo música, porque música é algo que mexe muito com as nossas memórias. Se a gente pensar no paciente com Alzheimer, ele pode esquecer o nome da filha, ele pode esquecer o filho, mas se você colocar uma música, porque tem uma parte do cérebro que capta, ele vai lembrar a música quase inteira. Então, música é algo que quando a gente quer esquecer um amor, a gente não ouve mais as músicas que a gente ouvia com ele, ou para pensar nele, ou qualquer coisa. Então, música é algo que você tem que cortar da sua vida. E ir viver, vai fazer, chama uma amiga, vai passear, enche a sua agenda. Nesse momento é saudável encher a agenda com tarefas, né? Então, assim que a gente aprende a desapegar de um amor. E falar do quanto essa pessoa nos fez mal, por exemplo, para algumas pessoas, obviamente não ficar o tempo inteiro nessa ladainha, mas algumas pessoas até de confiança, ou pessoas que você talvez nunca mais vai encontrar. Isso ajuda a esquecer? Ajuda, porque Freud fala que a cura vem pela fala. Né? Então, cada vez que a gente fala, mas a gente também precisa ter a consciência e o entendimento de que eu estou falando para colocar para fora. Porque se eu colocar para fora, mas depois eu trazer para dentro de novo, não funciona. Então, fale para se liberar. Como faço para elevar a autoestima após uma doença que vejo concomitante com a perda dos pais? Ana Rita Reis. Eu acho que ela tá com uma doença que talvez tenha relação com a perda dos pais. Não sei, ou ela tá doente e perdeu os pais agora. Difícil, mas acho que nós falamos algumas coisas, né? Sempre olhar para você, eu não sei que doença é, a gente não sabe o quanto impossibilitada ela está, mas o fato é atividade física, uma boa alimentação, fazer atividade de respiração. A gente pensa que é tão bobo. Se você fizer 2 ou 3 vezes no dia, sentar, respirar, se conectar com o presente, isso acalma a alma, diminui a ansiedade, vai te trazer para aqui agora e vai ser libertador para você. Maravilha. Olha, a Cíntia Roberta Conte, psicóloga, coach, ela pode cuidar de você. E ela tem livro também, ela tá lá no Menopausa _on, para as mulheres em menopausa, climatério, você que tá aí nessa fase, aproveite. Ou no Roberta Conte Psicoach. Entra no Instagram, porque ela tá sempre mandando bastante conteúdo lá, tá? Se quiser marcar uma consulta, o WhatsApp é o 119 45 39 91 82. Tá certo? Certíssimo. Muito obrigada, amei te receber. Obrigada. Tudo de bom e até a próxima, viu?